Olá, queridos irmãos, uma boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Que é o Ilquias falando com vocês e hoje eu queria trazer uma mensagem muito importante para o seu coração que o Senhor tem falado comigo e eu acho que é um tempo que a gente precisa se fortalecer muito nas Escrituras, sobretudo alguns pontos que o Senhor fala e passa para a gente, né? Passa para a gente desapercebido nas próprias escrituras que o Senhor fala. Olha o que Deus fala para o profeta Jeremias. Jeremias capítulo 29, versículo 4 até o 7. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Verso 7. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Esse versículo acima, olha só, o Senhor manda o povo de Israel não diminuir. Nós temos na Terra, tá? E eu quero mostrar isso para vocês, nas próprias Escrituras Sagradas, porque o Senhor fala isso. Vamos caminhar nas Escrituras um pouco, né? Quando o Senhor vai dar o juízo para Eva, depois ele dá o juízo para Adão, não é? Ele disse aqui, ó, Gênesis 3,18, Deus fala para Adão: espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. Versículo 15, olha o que o Senhor diz aqui para a mulher: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A palavra semente no hebraico aqui faz referência a espermatozoide, tá? Tem a ver com a genética do homem, é como se fosse uma conotação realmente de reprodução sexual. Então é a semente da mulher. O descendente não fala das sementes no plural, fala da semente. Tem um que virá da mulher, que é o próprio Jesus Cristo. Ele é filho da mulher e não do homem, ele é filho de uma mulher. E esta semente vai estar, e os seus descendentes, que são aqueles na fé salvos através do poder do sangue dele, são inimigos mortais da semente desta serpente, que a enganou. E no 18 o Senhor fala que a terra produzirá dois tipos de espécies, espinhos e cardos, que antes não tinha, agora vai ser produzida. Sabendo que a mulher é quem pode carregar a vida no seu ventre, a mulher ela pode carregar a vida no seu ventre, o mal teve um plano brilhante no princípio de, né, os seres que estavam lá no princípio lá abandonaram o seu estado natural e tiveram relações com as mulheres, puseram a sua genética. Para quem não sabe, tá? Nós temos uma genética dentro de nós, que é esse material que foi corrompido na nossa carne, mas a nossa alma também tem um código genético. O espírito também tem. Capítulo 6 de Gênesis, olha que a Bíblia vai dizer: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Olha o que a Bíblia vai dizer no 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram valentes que houve na antiguidade. Os homens de fama eram gigantes, os tais Nephilim, ou como em hebraico dito, os Anakim. Tá bom? Até aí já entendemos que não há só humanos, não é? E diversos textos da palavra do Senhor vai falar sobre essa linhagem do mal que tomou toda a terra, tá bom? O próprio
rei Davi vai tratar disso, né? Se você for lá no final de 2 Samuel, o próprio rei Davi vai falar como que você deve tocar nesses seres. Ele vai dizer assim, vamos usar essa palavra, não é? Davi vai ensinar como você deve eliminar essa raça de sobre a terra. Agora, tenho que lembrar o texto aqui para vocês, mas Davi diz que nesses tipo de seres não se pode tocar com a mão, apenas com a lança, tá bom? Aqui, ó. 2 Samuel 23, 6. Porém, os filhos de Belial, tá? Saibam que Belial é o mal. Existe o ser Belial, os filhos de Hassatã nessa terra, os filhos do adversário, que são filhos geneticamente produzidos por ele. São filhos mesmo. Esta é a palavra, são filhos. E Davi diz: porém, os filhos de Belial todos serão como os espinhos. Lembra que Deus falou para Adão: a terra te produzirá espinhos e cardos. Olha aqui, Davi chama estes de espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão. Verso 7. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar, porque estes são lançados no fim de todo, quando Deus faz separação entre o joio e o trigo, o joio é lançado no fogo. Deus está falando de duas raças. Elas se parecem. Se você for fazer uma pesquisa muito rápida, tá? Deixa eu fazer para você aqui, para você compreender, tá bom? Desculpa a lentidão aqui do meu computador, mas, né, quando o Senhor permitir, nós teremos o melhor. Vamos lá. Pega uma matéria, uma foto, tá? Eu vou colocar em imagens, e você vai ver muito simples aqui. O trigo e o joio. Uns eles se parecem, mas eles se parecem demais, tá? Eles são muito parecidos. Só que o Senhor sabe a diferença. Tá? O Senhor sabe a diferença. O Senhor não será enganado por isso. Olha aí. Tá vendo? Então você ter esta atenção que os dois eles se parecem. Eles até se parecem. E até inclusive estão juntos no mesmo lugar. Mas eles não são iguais. Tá bom? Eles não são mesmos. Isso é muito importante. E Davi vai tratar disso. Mas existem pessoas que acreditam, né? Nós estamos vivendo um tempo mau, um tempo difícil e abre mão de tudo. Mas você vai lá para o profeta Jeremias, há muitos anos depois disso tudo, e Deus dá outra ordem para o profeta Jeremias, né, e para o povo de Israel, que é um povo hoje não é tão pequeno, tá? Para quem não sabe, não conhece, né? Deus espalhou a raça judaica por todas as nações justamente para proteger a terra. Se Israel estivesse concentrado em um único lugar, seria muito mais fácil do mal os destruir. E ao mesmo tempo, como o Senhor veio só para um povo, e os demais? Deus então espalha a linhagem dele entre a terra, e hoje a genética do povo de Deus está espalhada entre as nações. Para você pensar um pouco, a gente vai chegar lá. Mas Deus fala para o povo de Israel isso aqui, ó. No cativeiro veio juízo sobre eles. A Babilônia tomou Israel. Israel e Jerusalém devastado. E Deus diz: ei, vocês vão para a Babilônia? Edifiquem casas e morem nelas. Plantem, comam o fruto. Tomem mulheres, gerem filhos e filhas. Não parem, não. Tomem mulheres para os seus filhos e dai as filhas de vocês para maridos, para que vocês tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos e não vos diminuais. Porque o mal vai crescer. O mal não para de ter seus filhos na terra, e nós não podemos parar. Porque a linhagem do Senhor, ele vai manter vivo um terço da terra, que é o povo dele, que vai estar de pé para o receber, a vinda do Senhor. E Deus ainda manda a gente: orem, onde vocês estão? Lembra, nós somos peregrinos nessa terra, cidadãos do céu, como na última mensagem. Mas a cidade que vocês estão, orem por ela.
porque a paz nessa terra também será paz para vocês. Não desejem o mal da tua cidade, do teu país. Orem pela paz na tua cidade, no teu estado e no teu país. E Deus, ele quer isso, Ele quer nos conceder paz através das nossas vidas, abençoar aquele lugar. Esse é o nosso papel, nós somos abençoadores. Agora, esta questão que eu tratei para vocês do porquê que Deus espalhou a linhagem dele entre as nações, e por diversas vezes. Por que a genética está mudada? Porque nós temos um plano do mal em ação, irmãos. O plano do mal sempre foi eliminar a genética que Deus criou, que é a genética humana. Se não houver mais seres humanos na Terra, então o plano de Deus vai por água abaixo. É como se ele simplesmente acabasse. Quer ver? Salmos 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus, porque eis que teus inimigos fazem tumulto e os que te odeiam levantam a cabeça. Tomaram astuto conselho contra o teu povo e consultaram contra os teus escondidos. Olha só o que esses malditos dizem. Vinde, desarraiguemo-los para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Olha só, o desejo deles era apagar Israel, porque é o povo do Messias. Se não há Israel, logo o Messias não vem. Se não há um povo pelo qual o Senhor vai reinar, que é a sua cidade, o seu povo, para o qual ele vem, a ideia do mal, desde o princípio, isso aqui foi escrito antes de Yeshua, de Jesus Cristo vir morrer por nós. A intenção do mal era encher a terra da linhagem dele e matar a linhagem de Deus para que assim o Messias não venha. Pensem nisso. O plano dele era, olha aqui, ó, desarraiguemo-los para que não sejam nação. Irmãos, eu estava num congresso esses dias e Deus falou poderosamente conosco o que é uma nação, se não um povo. E o que é um povo? O que distingue um povo? O que define um povo? Povo é uma linhagem, é um DNA específico. O judeu tem uma genética que o define como judeu. O grego tem um fator genético que o define como grego. O alemão, o holandês, o polonês, o italiano, os escandinavos, os russos, todos são definidos como povo. Não é só a geografia, não é a terra que define um povo, é a sua genética que te define. Eu sou um povo. E por que eu sou deste povo? Porque o meu sangue, a minha genética é igual a deste povo. E nós fomos formados isso. E aqui eles queriam apagar, e Deus pega e espalha eles pelas nações. E hoje nós estamos vendo em toda a terra uma ação do mal para colocar coisas dentro do corpo das pessoas, obrigatoriamente, porque eles sabem que a raça, o povo humano, aqueles que Deus escolheu, aqueles que Deus estabeleceu, estão espalhados nos 4 cantos da terra. Mas Deus é conosco, porque o salmista continua no salmo falando, olha só, o que Deus faz, o que o salmista diz: Deus meu, faze-os como um tufão, como a aresta diante do vento, como o fogo que queima um bosque, como a chama que incendeia as brenhas. Assim os persegue com a tua tempestade, os assombra com o teu torbelinho, encha-se de vergonha as suas faces para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se, assombrem-se perpetuamente, envergonhem-se e pereçam, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Meus irmãos, fiquem firmes, Deus é conosco, o Senhor está conosco, e este plano do mal vai falhar. Que Deus abençoe a tua vida, e até o próximo vídeo, se Deus permitir.